Olá, como é que você está? Como é que você vai? Aqui quem fala é o professor Renato, lhe desejando encarecidamente um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E quem sabe todavia, uma boa madrugada. Afinal, esse conteúdo de qualidade tenha absoluta certeza que estará lá, aonde quer que você vá. Isso é, seja agora, daqui a pouco ou mais tarde, em qualquer hora e em qualquer lugar, para que as nossas videoaulas você possa acessar. Então, tudo ok, tudo certo, beleza? Estão preparados? Podemos começar? Bora lá! Língua portuguesa. Título da aula: Literatura, Renascimento e o período do Humanismo. Os conteúdos desta aula são: retomada dos conceitos sobre o trovadorismo. Falaremos sobre o renascimento das artes e também sobre o humanismo. Os objetivos desta aula são: primeiro, conhecer o período do Renascimento. Depois, analisaremos as visões de mundo referentes ao período do humanismo. Por fim, reconheceremos as diferenças entre o trovadorismo e o humanismo. Estão todos preparados? Vamos à aula? Para começarmos, você conhece a imagem ao lado? Sabe qual sua origem e seu significado? Discuta suas hipóteses com o seu colega. Que tal um minutinho para pensarmos sobre isso? O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um famoso desenho que acompanhava as notas feitas por ele por volta do ano 1490 em um dos seus diários e é baseado na obra do arquiteto romano Vitrúvio. Descreve uma figura masculina nua separada e simultaneamente em duas posições sobrepostas com os braços inscritos em um círculo e em um quadrado. A cabeça é calculada como sendo 1/8 da altura total. Por vezes o desenho e o texto são chamados de cânone das proporções. Humanismo. Durante séculos, a Igreja exerceu uma enorme influência sobre a sociedade e o seu modo de pensar. O pensamento religioso que até então possuía uma visão teocêntrica theos, igual a Deus, no centro das preocupações humanas, deu lugar a uma visão antropocêntrica. Anthropos, igual a homem no centro das realizações do universo humano. Por ser um movimento de transição, o humanismo apresentava tanto as características do modo medieval do pensamento quanto do novo modo de pensar religioso, ou seja, havia uma tensão entre essas duas visões, porém existia um predomínio da visão antropocêntrica. Essa visão acaba sendo representada pela ideia do homem vitruviano, que se tornou um ícone relacionado ao humanismo, considerando o homem na centralidade de suas realizações. O foco desta aula é o humanismo. Mas vamos lembrar algumas características do trovadorismo, estudadas no bimestre anterior, isto é, estudadas nas aulas anteriores? Ok,
O trovadorismo desenvolveu-se, principalmente, a partir do século XII. À época, não existiam ainda os estados nacionais, a Europa encontrava-se dividida em feudos, grandes propriedades controladas pelos suzeranos. Esse movimento literário e poético reuniu grandes nomes das literaturas portuguesa e espanhola. Idade Média é o período histórico que vai do século V ao XV. Mapa mental do trovadorismo. Características das cantigas. As cantigas eram poesias cantadas, elaboradas pelos trovadores. Dividiam-se em cantigas líricas, cantigas de amor e cantigas de amigo. 2. Cantigas satíricas, cantigas escárnio e cantigas de maldizer. Cantigas de amigo. Eu lírico feminino. O trovador compõe sob um ponto de vista feminino, retratando o sofrimento da mulher à espera do amado, amigo. Cantigas de amor. Eu lírico masculino, tratam geralmente de um relacionamento amoroso em que o trovador se declara a uma mulher inatingível. Cantigas de maldizer. Crítica direta e mais grosseira. Cantigas de escárnio. Crítica indireta e irônica. Contexto histórico. Final da Idade Média na Península Ibérica. Teocentrismo, religiosidade marcante. Vamos partir de dois pontos importantes considerando o contexto histórico do trovadorismo para avançar nas características do humanismo, o teocentrismo e a religiosidade marcante. Inovações e mudanças sociais permitiram o vislumbre de novas possibilidades para as realizações humanas. Isso começou a fazer com que o teocentrismo medieval iniciasse seu processo de declínio. A visão de mundo imposta pela Igreja Católica à época, que conseguiu desacelerar a evolução cultural, mas não pôde impedi-la, começou a ser abalada. A autoridade do Papa fragilizava-se em crises internas e externas na Igreja. O sistema do feudalismo começou a diluir-se em um mundo em que novas organizações sociais começaram a se impor, promovendo a franca decadência da escolástica, que passou a ser ridicularizada. Em contrapartida, o comércio crescia juntamente com as cidades, as pessoas procuravam outras maneiras de interagir com o mundo, buscando formas de agir com racionalidade, que ainda esbarravam no teocentrismo imposto pela Igreja de forma milenar. A invenção da imprensa, que possibilitou a disseminação das ideias relacionadas ao protestantismo, abalou de modo sistêmico o poder da Igreja Católica. Escolástica era a doutrina filosófica adotada no âmbito da Igreja Católica na Idade Média, segundo a qual tudo emana da vontade de Deus. Um novo código de ética foi surgindo, marcado no século XV, pelo florescimento do classicismo renascentista, caracterizado, sobretudo, pelo resgate da herança greco-romana e pela retomada do ser humano como medida para todas as coisas, promovendo o florescimento de uma nova cultura. Surge, então, o humanismo, período intermediário entre o mundo medieval e o mundo clássico, inaugurando o que ficaria conhecido como Renascimento. Esse movimento teve como berço a Península Itálica, mas não se espalhou logo de início de forma homogênea por toda a Europa. A maioria das inovações surgidas no século XIV foi incorporada apenas no século seguinte, e em alguns casos, mais de 200 anos depois, como em Portugal. Exemplo de arte medieval. Detalhe do mosaico da Virgem Maria na Capela Santa Sofia em Istambul. Observe a representação dos corpos da Virgem Maria com o menino Jesus, centralizados, e dos reis, cada um em uma lateral. São magros e estão ricamente adornados, com vestimentas que cobrem todo o corpo. A representação plana das imagens revela a ausência do uso da técnica da perspectiva. Exemplo de arte renascentista. Nesta tela de 1505, de Rafael de Sanzio, a Virgem Maria está com o menino Jesus nos braços, seu colo bastante alvo está à mostra.
Os contornos e as proporções dos corpos remetem à arte greco-romana. Já se percebe o uso da perspectiva como técnica para reproduzir aquilo que os olhos de fato veem. Renascimento artístico. O marco do renascimento artístico é a obra A Divina Comédia, de Dante Alighieri, de 1308. Trata-se de um poema composto em 3 partes, mais um canto introdutório. O poema é protagonizado pelo próprio poeta que desce ao inferno e ao purgatório na companhia do poeta romano Virgílio, que viveu no século I a.C. Na terceira parte, Dante ascende ao paraíso com sua amada Beatriz. O poema sintetiza o saber desse período e é um marco para a língua italiana, em sua formação. Dante, Petrarca e Boccaccio foram alguns nomes que influenciariam o classicismo português. Camões, grande poeta português, teve influência dos sonetos decassílabos de Petrarca em sua escrita. O soneto teria sido criado no começo do século XIII, possivelmente na Sicília, onde era cantado na corte de Frederico II Hohenstaufen da mesma forma que as tradicionais baladas provençais. A invenção do soneto é atribuída a Jacopo da Lentini, conhecido como Jacopo Notaro, após receber o título Jacobus de Lentino Domini Imperatoris Notarius, poeta siciliano e imperial de Frederico II. O soneto surgiu ali como uma espécie de canção ou de letra escrita para música, possuindo uma oitava e 2 tercetos com melodias diferentes. Outras fontes poderão atribuir tal invenção a outros poetas, maioritariamente provençais, embora sua difusão tenha se dado indubitavelmente através dos italianos. O número de linhas e a disposição das rimas permaneceu variável até que o poeta toscano Gittone de Arezzo, ou França Gittone, tornou-se o primeiro a adotar e aderir definitivamente àquilo que seria reconhecido como a melhor forma de expressão de uma emoção isolada, pensamento ou ideia, o soneto. Durante o século XIII criou o soneto gittoniano, padronizado, cujo estilo foi empregado por Petrarca e Dante, com pequenas variações. Coube ao fiorentino Francesco Petrarca aperfeiçoar a estrutura poética iniciada na Sicília, difundindo-a por toda a Europa em suas viagens. Sua obra engloba 317 sonetos contidos no segundo Canzoniere, a coletânea de poesia que exerceu influência sobre toda a literatura ocidental. Os melhores poemas desse livro são dedicados a Laura de Novaes, por quem possuía um amor platônico. Destacam-se os recursos metafóricos e o lirismo erótico dos sonetos. Petrarca popularizou os esquemas de rimas. ABBA, ABBA, CDC, DCD, ABBA, ABBA, CDE, CDE. Soneto 12. Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é a tal? Se boa, por que tem ação mortal? Se má, por que é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que eu lamento? Se sem querer o lamentar, que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal! Tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto sem razão pranteio? A tão contrário vento em frágil barca. Eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de error, de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que anseio. E tremo em pleno estio e ardo no inverno. Agora leremos um poema de Afonso Fernandes. Cantiga de amor. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão, que me tomou o coração. Mas não o posso mais e decidi, que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi, quando souberem que por vós sofri.
Tamanha pena pesa-me, Senhora, que por vossa crueza padeci. Eu que sempre vos quis mais que ninguém, e nunca me quisestes fazer bem, nem ao menos saber o que eu sofri. E quando eu vir, Senhora, que o pesar que me causais me vai levar à morte, direi, chorando minha triste sorte: Senhor, por que me vão assim matar? E vendo-me tão triste e sem prazer, todos, Senhora, irão compreender que só de vós me vem este pesar. Já que assim é, eu venho vós rogar, que queiras pelo menos consentir, que passe a minha vida a vos servir, e que possa dizer em meu cantar, que está mulher que em seu poder me tem. Sois vós, Senhora minha, vós, meu bem. Graça maior não ousarei rogar. O que aprendemos hoje? Conhecemos o período do Renascimento. Analisamos visões de mundo referentes ao período do humanismo. Reconhecemos diferenças entre o trovadorismo e o humanismo. É isso aí, pessoal. Bons estudos! One family in a sweet harmony.